Sabe quando você fala e com total certeza que encontrou o seu perfume assinatura? Que depois de longos anos, claro, até o momento, você encontrou um perfume que te define, que te agrada, que te satisfaz e que, principalmente, te deixa bem. Vocês sabem que a arte e a matéria é uma coleção que eu gosto da Guerlain, sempre gostei. E recentemente fiz mais 3 aquisições, lembrando que sempre no frasco antigo, tá. E agora só falta mais um pra eu completar. E esse perfume ele apareceu em um especial no mês de outubro, só que Nero Le Noir desbancou, e desbancou o meu Roja Burlington. Pessoal, a resenha completa, riquíssima em detalhes, desse perfume que é a minha nova assinatura. Crispy, crispy. Pessoal, tudo bem com vocês? Com esse lindo frasco, peço gentilmente que se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações, não custa nada para vocês. E lembrando que na descrição tem tudo que vocês precisam para começarem, né, nesse mundo de nicho, seja conhecendo fragrâncias em frações ou até mesmo em frascos ou desapegos. Tá bom? Pessoal, Nero Le Noir, tá? É um perfume, deixei aqui, lançado no ano de 2016. Ele é assinado por dois perfumistas, tá? Thierry Wasser e a Delphine Jelk, tá? São esses dois perfumistas. O Thierry ele já fez inúmeras outras fragrâncias da Guerlain e já sem enrolação mesmo, tá? É lindo, é lindo. Porém, não é prático e não é bom. Dois, três, quatro. Quatro ou melhor, três tentativas de borrifada para na quarta sair, tá? É um frasco de 75 ml, tá? Os novos, são frascos de 100 ml, que é algo positivo, tá? Ele tem esse borrifador de espuma, ou tipo nuvem, aqui. Esse não é rosqueado, igual os antigos, tá? Esse daqui ele é recravado. A placa escrita Nero Le Noir, bem bonitinha. Aqui em cima o logo da Guerlain. Esse perfume ele chegou para mim, eu acho que foi no mês de outubro mesmo, no início do mês. E ele mudou completamente, tá? O único perfume com nota de chá que eu tinha era o Long Chá da Nishane, um perfume que tenho, não vou ficar sem. O meu é dos antigos ainda, na época que não fazia os frascos de 100 ml. O meu é um frasco de 50. Só que a construção e a qualidade de Nero Le Noir é superior. Por mais que o seu desempenho seja inferior ao da Nishane, e a gente pode sim fazer uma comparação dos dois, ele é melhor, tá? Eu prefiro a qualidade e um aroma melhor do que um desempenho. Vocês estão cansados de saber. A abertura dele é simples. Ele tem a nota de Petit Grain. Tá? Para quem não conhece o Petit Grain, ele é um óleo essencial extraído das folhas e do graveto, né? Do caule, sei lá. Das, da flor de laranjeira, tá? Flor de laranjeira amarga. E ele tem a bergamota. É uma abertura bem cítrica, tá? Fala que é amarga, mas não é aquela abertura que chega a enrolar a língua, né? Aquela repulsa, longe disso, tá? Não faz. E essa abertura dele é viciante. Vou tentar manter a postura aqui nessa resenha, mas ela é viciante. É um perfume
que de fato é compartilhável, porém, vamos lá, porém, eu acho que ele tende ao masculino. Essa abertura cítrica com a próxima nota que tem no seu coração e uma da sua base, deixa ele levemente masculino, mas mulheres fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para escolher esse perfume. Sim, vai ser ótimo sentir ele em vocês. As suas notas de coração, tá? Ele tem o Nero, ele teria sim, a flor de laranjeira e chá defumado. Aqueles apreciadores de chá, e eu não sou um deles, tá? Eu não gosto de tomar chá, mas eu precisei para gravar essa resenha, eu precisei de sentir o cheiro do chá Earl Grey. E lembra, tá? É um chá elegante, um cheiro refinado e com essas duas flores brancas, tá? Deixa esse perfume tão brilhante, tá? É como se você entrasse, espero que vocês já tiveram essa oportunidade, de entrar em um saguão de um hotel, assim, 5 estrelas. Cheiro, ou querendo ou não, uma loja, tá? Uma boutique de alto patamar. Pessoal, é muito elegante. É muito refinado, é muito chique, é muito rico, tá? Esse aroma. Mas é muito mesmo. Ele segue, ainda bem, na sua base, com uma nota que eu não sinto. Vocês estão cansados de saber que não é minha nota favorita, mas aqui é a semente da ambreta, tá? Ele tem a semente da ambreta, mirra e musgo de carvalho. Gente, ambreta pra mim não dá, não desce, tá? Pra mim, não é uma nota que me agrada, mas pode ser que pra você sim. Essa mirra, tá? O musgo aqui da sua base é só para dar desempenho, mas a mirra ela aparece. E essa mirra deixa ele levemente, tá? Levemente resinoso e com essa nota de chá defumado no seu coração, deixa ele com um incenso sutil, agradável e muito viciante. Esse perfume ele é um prazer, tá? É um prazer. Agora, eu já fui até falando, tinha até esquecido, a caixa dele é bem diferente, tá? Tem ela aqui, bem diferente da dos antigos. Ela é mais simples, na minha opinião, mas ela é mais trabalhada. Aqui é um material bem rígido, ela abre, ela tem esse cartãozinho, esse cordãozinho aqui, né, para segurar a tampa para que ela não caia para trás. O perfume, ele veio com um manual de instrução, tá? Mostrando, deixa eu até segurar aqui, a posição de quando a válvula está aberta, de quando a válvula está fechada. Tá? Lembrando que esse manual está em francês e não sei que acho de língua que é essa aqui embaixo, deve ser árabe. O perfume ele fica aqui. $10-0 para a caixa. Ele fica bem preso, tá, pessoal? Bem preso, bem bonito. E fecha aqui. Nossa, fica muito preso. No começo do vídeo, eu comentei para vocês, né, com vocês, que me falta apenas um, tá? Sim. Eu trouxe os outros dois para vocês estarem já. Eu não tenho resenha deles. O Iris do Eiffel. Já adianto que não é um perfume que me agradou tanto, porque ele tem uma nota de café que é bem evidente e eu não gosto do cheiro do café na perfumaria, tá? E o Gioiello Tuberossi, que isso aqui é um perfume de prato cheio para quem gosta de qualidade e floral branco.
porque ele é muito bom. Infelizmente, o Nero Leotro Noir, eu não achei ele nesse borrifador aqui, tá? Infelizmente. Eu prefiro assim. Mas por ser uma versão de frasco descontinuado, tá? Foi o que apareceu e eu me agarrei nessa oportunidade. Espero que o meu colega possa me ajudar e vender o Embrus de Lang dele. É o único que falta, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo com todos os meus Guerlain, tá? Lembrando que só falta o Embrus, tá? O Spiritual da Bovanille, da Bovanile, ele tinha um frasco meio avermelhado, mas pouco produzido, então é só realmente o frasco, tá bom? Aí ele foi lançado no frasco padrão mesmo, tá? Pessoal, agora o desempenho desse perfume, tá? Não é dos melhores. Nero Le Noir não tem um desempenho que chama atenção. Ele vai fixar no máximo umas 6 horas, tá? 6 horas assim, sendo bem otimista. A projeção dele é uma projeção grande. Deixa eu só ver a concentração dele, mas eu acho que é uma concentração ou de parfum. Só pra. Ou de parfum, tá? É uma concentração aceitável, principalmente pelo valor, tá, que ele é cobrado. Ele projeta bastante. O rastro dele é um rastro mais moderado, não deixa uma silagem tão gentil. Ele é versátil, tá? Ele é de toda essa coleção que eu tenho, creio que seja o mais versátil. Dando uma olhada ali, mas creio que ele seja sim o mais versátil. Eu não conheci o Embrun de Lang. E Lang, às vezes, tem de ser o floral amarelo um pouco mais intenso, então pode ser que ele não tenha tanta versatilidade. Mas não creio que ele seja um perfume que vá sufocar, não. Tá? É uma obra de arte. Tá? É um perfume que eu estava lendo os comentários, eu dei uma pesquisada. Essa resenha eu me preparei até mais do que as demais. E eu percebi que esse perfume ele é muito, mas ele é muito procurado e elogiado por todas as pessoas que o testam. Por mais que algumas falam que ele é muito caro para se ter na coleção, nenhuma falou que ele é ruim, que ele é um cheiro fraco ou que é algo sintético. Pelo contrário, só tem comentários positivos, tá? Então é um perfume que se você preza por bons aromas, vale a pena e vale muito a pena, tá? Ocasiões, vou deixar em aberto. Porque como ele é um perfume versátil, ele é um citrino floral, não tem problema. Você pode utilizar ele de noite, por mais que ele vai desaparecer, mas você pode usar ele à noite, no churrasco, e o que for, tá? Para trabalhar, então, nem se fala. Esse perfume é perfeito. Tá bom? Claro, se você reside, mora num lugar que é mais frio, dá para você usar e abusar, por exemplo, de um Iris Torre Eiffel. Mas deixa a Nero Leotrenuar do seu lado, porque eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. E, pessoal, duas perguntas. Você conhece o Nero Leotrenuar? Se você conhece, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se no momento que eu completar toda essa coleção Arte e a Matéria, lá, Le Matéria, da Guerlain, vocês querem que eu os mostre, né? Quando eu gravei eu não tinha esses outros 3, futuramente 4, porque eram perfumes que mudavam o seu padrão. Mas ainda assim, 75 ml com essa plaquinha dourada. Tá? Deixa que vocês vão querer que eu mostre e fale um ranking, faça um ranking na hora, sem programação nenhuma. Tá bom? Muito obrigado por essa resenha. Uma delícia de perfume, tá? Se você gosta de perfumes com nota de chá, vale a pena ter na coleção. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.